Olá, eu sou a Ceres. No tópico A Ciência, presente no capítulo Uranografia Geral, em A Gênese, edição original de 1868, o espírito Galileu apresenta uma reflexão sobre o desenvolvimento do conhecimento científico e seus limites diante da grandeza do universo. Galileu afirma que, com o uso da observação e da experimentação, o homem passou a descobrir leis que regem os fenômenos na natureza e a aplicar esse conhecimento na transformação do mundo material. Ao mesmo tempo, o texto lembra que esse progresso não significa domínio absoluto da criação. O campo de observação humano permanece limitado e muitas leis da natureza ainda são desconhecidas. Neste estudo, analisaremos os itens 58, 59 e 60, acompanhando o raciocínio apresentado por Galileu e colocando suas ideias em diálogo com o desenvolvimento histórico da ciência e com o conhecimento científico atual. Vale lembrar que esse trabalho contou com a colaboração cuidadosa de Ariane Neto, cuja leitura atenta contribui para ampliar e enriquecer a análise do texto. Se você gostou do conteúdo, não deixe de seguir o nosso canal. Mas não pare por aí. Ative o sininho de notificações para garantir que você não perca nenhuma das nossas próximas publicações. Junte-se a nós nessa jornada. Galileu inicia sua reflexão no item 58, afirmando que a inteligência humana ampliou progressivamente suas concepções sobre o universo. O pensamento humano, que antes permanecia limitado por antigas explicações e sistemas tradicionais, passou a explorar domínios cada vez mais vastos do conhecimento. Segundo ele, esse avanço ocorreu quando o homem passou a investigar diretamente os fenômenos da natureza. A observação e a experiência permitiram sondar os mistérios do céu e compreender aspectos dos fenômenos da natureza que antes permaneciam inacessíveis. Ao estudar o mundo exterior sob o olhar da ciência, o homem começou a perceber que os fenômenos naturais obedecem a leis. A investigação científica revelou a existência de forças que regem o universo e que sustentam a ordem observada na natureza. Mesmo sem alcançar diretamente a causa primeira da criação, o conhecimento humano conseguiu identificar relações regulares entre causas e efeitos. Assim, a ciência passou a compreender aquilo que Galileu chama de uma série de causas secundárias, isto é, as relações regulares entre fenômenos observáveis e descritos por leis naturais. Galileu destaca que, especialmente nos estudos mais recentes de sua época, período correspondente ao desenvolvimento da ciência moderna entre os séculos 17 e 19, o método experimental passou a ocupar lugar central nas ciências naturais. Esse método permitiu abandonar antigas teorias puramente especulativas e concentrar o estudo da natureza na observação, na experimentação e na análise racional. Por esse caminho, a ciência tornou-se um campo sólido e fecundo de investigação, capaz de ampliar continuamente o conhecimento humano sobre o funcionamento do mundo material. Galileu descreveu de forma sintética o processo histórico do desenvolvimento da ciência. A partir da chamada Revolução Científica entre os séculos XVI e XVII, o estudo da natureza passou a se apoiar cada vez mais na observação sistemática e na experimentação. Em vez de depender exclusivamente de sistemas filosóficos ou tradicionais antigos, os fenômenos naturais passaram a ser investigados diretamente. Esse método permitiu descobrir diversas leis que descrevem regularidades no funcionamento do mundo físico. Ao longo dos séculos seguintes,
Diferentes áreas da ciência passaram a estudar aspectos específicos da natureza. A física investiga as forças fundamentais e o comportamento da matéria e da energia. A química estuda as transformações e interações entre os elementos. A biologia examina os processos que regulam os seres vivos. A astronomia observa os fenômenos que ocorrem no universo. Assim, o desenvolvimento da ciência continuou a seguir o princípio destacado por Galileu: compreender a natureza por meio da observação, da experiência e da identificação de leis que organizam os fenômenos naturais. No item seguinte, Galileu observa que o homem passou a familiarizar-se com diversas leis da natureza. Ele menciona especialmente as leis da mecânica, da física e da química, campos do conhecimento que permitiram compreender muitos dos processos que governam o mundo material. Segundo ele, esse conhecimento não permaneceu apenas no campo teórico. As leis descobertas pela ciência passaram a ser aplicadas às atividades humanas, produzindo efeitos visíveis na organização da vida material. Por meio dessas descobertas, o homem aprendeu a utilizar as forças da natureza. O conhecimento científico tornou-se instrumento de transformação prática do mundo, permitindo desenvolver técnicas, instrumentos e formas de produção cada vez mais complexas. Esse progresso pode dar a impressão de que o homem domina amplamente a criação. Ao conhecer e aplicar diversas leis naturais, ele parece exercer um controle crescente sobre os fenômenos do mundo material. Nesse ponto, o texto introduz uma reflexão importante. O progresso científico amplia a capacidade humana de compreender e utilizar as leis da natureza, mas também pode levar à impressão de que o homem domina completamente a criação. Galileu lembra que esse domínio é apenas parcial, pois o conhecimento humano alcança somente uma pequena parte das leis que regem o universo. Hoje se verifica que um maior entendimento das leis naturais permite grande expansão das capacidades humanas. A compreensão das leis da mecânica possibilitou o desenvolvimento de máquinas, meios de transporte e sistemas industriais. As ciências naturais ampliaram o conhecimento das leis que governam os fenômenos naturais. Isso permitiu explorar diferentes formas de energia, além de possibilitar a produção de novos materiais e substâncias. Esses conhecimentos foram progressivamente aplicados em diversos campos da atividade humana, contribuindo para o avanço da tecnologia, da indústria e da organização da vida material. Ao longo dos últimos séculos, o domínio dessas leis transformou profundamente a relação do homem com o ambiente natural. Contudo, esse domínio permanece parcial e limitado. No entanto, apesar desse progresso, o conhecimento científico continua limitado a determinadas áreas do funcionamento da natureza. Muitas leis e fenômenos ainda permanecem em investigação ou completamente desconhecidos. No item 60, Galileu então introduz uma reflexão sobre os limites do conhecimento humano. Ele afirma que o homem é apenas um frágil átomo perdido na imensidão do universo. Embora tenha desenvolvido instrumentos e métodos para investigar a natureza, seu campo de observação continua extremamente limitado. O homem pode estudar apenas a região do universo que lhe é acessível e observar as forças que atuam ao seu redor. No entanto, essa capacidade não significa que ele compreenda toda a extensão das leis que regem o universo. Da mesma forma, o homem observa apenas uma pequena parte da realidade e, a partir dessa experiência limitada, procura compreender o conjunto do universo. Para ilustrar essa limitação,
O texto utiliza a comparação de um pequeno ser que vive sobre uma pétala e que, por conhecer apenas aquele espaço restrito, não poderia compreender a árvore inteira, nem a floresta a qual ela pertence. A imagem serve para ilustrar a limitação do campo de observação humano diante da vastidão do universo. O universo se estende em dimensões que ultrapassam amplamente o alcance direto da observação humana. Em todas as direções existem riquezas e fenômenos ainda desconhecidos. Nesse sentido, o progresso da ciência não representa o término da investigação, mas apenas o início de uma exploração muito mais ampla da realidade, como alguém que apenas começou a ler as primeiras páginas de um livro muito extenso. Mesmo com os avanços científicos dos últimos séculos, o campo de investigação continua sendo extremamente vasto quando comparado à dimensão do universo. A astronomia moderna revelou que o universo contém bilhões de galáxias, cada uma composta por bilhões de estrelas. As distâncias entre sistemas são imensas e grande parte do cosmos permanece além do alcance direto da observação. Além disso, muitos fenômenos ainda não são completamente compreendidos. Diversas áreas da ciência continuam investigando aspectos fundamentais da natureza e do universo. Assim, quanto mais o conhecimento científico avança, mais se ampliam também as fronteiras do desconhecido, revelando que o campo da investigação humana permanece limitado diante da vastidão do universo. Dessa forma, a reflexão apresentada por Galileu permanece pertinente. O conhecimento humano ainda se encontra apenas nos primeiros passos diante da vastidão da criação.